Vamos falar desse ETF novo que chegou ao mercado, LFTS11, tá? Estão falando que é a melhor opção para a renda, para a reserva de emergência. Será que é verdade ou não? Vou trazer aqui algumas vantagens e desvantagens desse ETF para a reserva de emergência, tá? Então, para começar, vamos entender o que é um ETF. Então, um ETF nada mais é do que um fundo de investimento, só que ele é fechado. Ou seja, para você entrar no fundo é através de compras de cotas na Bolsa de Valores, e para você sair do fundo é através da venda de cotas na Bolsa de Valores. Tá? Você não consegue colocar dinheiro dentro do fundo, tá? Que nem que você encontra nos fundos de investimentos abertos que são divulgados nas corretoras, onde você coloca o dinheiro lá dentro e aí o gestor trabalha com esse dinheiro. Quando você pede, ele faz o resgate de alguns produtos e te entrega o valor, tá? Então, quando fala de um fundo de investimento fechado, você não tem essa opção. Essa opção só ocorre na abertura do fundo, ou seja, no IPO do fundo, onde realmente é captado o dinheiro e aí depois as cotas são negociadas na bolsa de valores, tá? Então, o ETF ele é negociado na bolsa de valores. Você vai poder encontrar ele em qualquer corretora ou banco que te oferece você negociar na bolsa de valores, tá? Então, quais são as vantagens desse ETF e as desvantagens? Então, vou fazer sempre alguma comparação aqui com as opções de reserva de emergência. Então, isenção de IOF, tá? Quando você investe num Tesouro Selic, por exemplo, quando você investe num CDB para reserva de emergência, você tem o IOF, que ele é regressivo, tá? Durante 30 dias, caso você resgate nesse período, vai ter uma parte do IOF que vai comer basicamente o seu lucro ali, tá? Então, quando você tem ali como reserva de emergência um Tesouro Selic ou um CDB, é sempre interessante resgatar depois de 30 dias para você não ter que pagar IOF. No caso desse ETF, não tem IOF porque na negociação em bolsa de valores não existe esse imposto, tá? Então, um ponto positivo para esse ETF. Segundo ponto é a questão da tributação do ETF, tá? A alíquota é uma só, 15%. Não importa o dia que você venda, você vai pagar sempre 15% sobre o lucro que você tiver. Comparando agora com CDB e Tesouro Direto, Tesouro Selic, a gente tem que as alíquotas elas começam com 22,5% e depois de 2 anos elas caem para 15%. Tá? Então a vantagem que você teria é que caso você precise resgatar antes de 2 anos, você teria 15% ali no ETF. Já nessas outras aplicações vai depender da tabela regressiva de imposto de renda, tá? Então pode começar lá em 22,5% e termina em 15% após 2 anos de aplicação. No ETF, só 15%, não importa o período. Taxa administrativa de 0,19%. Aqui a gente pode comparar com fundos de investimento de renda fixa, né, que tem a taxa administrativa. É lógico que você pode encontrar fundos de investimento com taxa zero, tá? E também com a questão do Tesouro Selic. Quando você investe no Tesouro Selic, existe uma taxa administrativa que é a taxa da B3. Essa taxa é de 0,2% ao ano, tá? Então aqui tem uma diferença de 0,01% para esse ETF. Mas lembrando, no Tesouro Selic existe uma isenção para quem investe até R$ 10.000 no Tesouro Selic, tá? Somente no Tesouro Selic. Então, até R$ 10.000, o Tesouro Selic é mais interessante. Acima de R$ 10.000 pode ser mais vantajoso o ETF por causa dessa taxa de 0,19, tá? Sem taxa de performance. Então, aqui, como você tem ali um ETF, não vai ter uma taxa de performance diferente de um fundo de investimento de renda fixa, tá? Então a comparação é com um fundo de investimento de renda fixa. Sem come cotas, também comparando novamente com o fundo de investimento de renda fixa, tá? O fundo de investimento de renda fixa tem come cotas, que se eu não me engano, é maio e novembro, né? É como se fosse uma antecipação do imposto que você vai pagar. Esse come cotas, ele é ruim ao longo prazo. Por quê? Porque ele vai diminuindo ali a sua rentabilidade naquele fundo, tá? Então, a vantagem desse ETF é que ele não tem come cotas, então ele não vai sofrer com esse pagamento de imposto antecipado.
A liquidez é D mais 1, tá? Na bolsa de valores para ETF agora mudou para D mais 1, então, ou seja, um dia para você conseguir resgatar. Então, no momento que você vende, vai demorar um dia para esse dinheiro cair na sua conta. Tá? E sem rolagem de títulos, tá? O que é isso? Quando você investe num CDB ou no Tesouro Direto, você tem ali a questão do vencimento, tá? Então, o Tesouro Selic, você tem um vencimento 2025, 2027, né? Então, quando vencer esse prazo, o dinheiro retorna para você e você refaz a aplicação. No CDB, por exemplo, também é a mesma coisa. Você tem lá um limite, né? Eu, por exemplo, deixo minha reserva de emergência num CDB do Itaú, que é para o vencimento de 2027. Então, em 2027 ele zera, né? Ele retorna para você, você paga os impostos de 15%, e aí você faz a reaplicação novamente em outro título que tiver. Nesse ETF, como ele faz a rolagem dentro dele mesmo, então, ou seja, ele tem ali 8 títulos de Tesouro Selic, onde você não é um tesouro direto, né? Porque o tesouro direto é para pessoa física, seria o programa de títulos para pessoa jurídica, então tem outros prazos lá para eles. Então ele mesmo faz a rolagem, só que não interfere no seu investimento. Então você não tem essa rolagem de dívida, rolagem de títulos durante o período que você mantiver aplicado, tá? Também é uma vantagem. Quais são as desvantagens? A primeira desvantagem é a questão de quando você compra um ETF, você está investindo na bolsa de valores, consequentemente você se torna obrigado a declarar imposto de renda, tá? E também a questão de geração de DARF. Então, você vendeu o ETF e você teve que pagar, teve, por exemplo, lucro, você vai ter que pagar o imposto de renda, então não é descontado na fonte, você tem que gerar essa DARF, tá? Então você tem que ficar atento a isso. Declaração de imposto de renda, geração de DARF. Sem liquidez no final de semana e feriado, tá? Você não consegue resgatar. E também ficar atento ao spread no book de oferta, tá? O que é o spread? A diferença das ofertas de compra com as ofertas de venda, tá? Então, como agora esse fundo ele é novo, o spread pode estar mais alto, tá? Existe um provedor de liquidez que é o BTG, pelo que eu vi nesse fundo, mas pode ocorrer esse spread, pode trazer até prejuízo dependendo de quanto você for vender, tá? Então você fica muito exposto à questão dessa volatilidade do spread do book de oferta. Então é isso. E aí, você gostou? Você vai deixar a sua reserva de emergência nesse ETF, né? Eu sou um pouco mais conservador nessa questão de reserva de emergência. Eu prefiro deixar ali no CDB de liquidez diária de um grande banco, no caso do Itaú. Então eu pretendo continuar com eles, mas também é uma opção caso você queira, tá bom? Deixa nos comentários o que você vai fazer, se você gostou ou não. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.